Olá, amadas! Olá, amades! Eu me chamo Fabiana e você está no canal Preta Soul Tarô e Oráculos. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinde! Que prazer, gente, estar aqui hoje fazendo essa saudação diretamente olhando para vocês. Eu senti a necessidade hoje não de trazer as tradicionais jogadas, mensagens a partir das cartas do tarô e dos oráculos, mas senti a necessidade de trazer um pouco a história que me leva ao tarô, aos oráculos e a me relacionar com o tarô e com os oráculos da maneira que vocês veem aqui no canal. Foi uma longa trajetória até eu me sentir confiante para abrir um canal cuja a principal mensagem seria transmitida através das cartas, né? E acho também que esse vídeo é importante para também fazer com que as pessoas que me acompanhavam no canal antigo, que eu já tinha, estava parado há uns bons anos, né? Estava parado, na verdade, desde 2017, vocês vão entender hoje um pouco por que ele estava parado, né? Há mais ou menos 3 meses eu comecei também a publicar os vídeos de tarô no meu canal antigo chamado Beleza de Preta, e talvez as pessoas tenham ficado um pouco confusas, então hoje, né, eu vou trazer um pouco aí da minha história com o tarô, com o baralho cigano, com os oráculos, para que vocês entendam um pouco como que as cartas de tarô, né, se transformam numa grande ferramenta de um trabalho psíquico profundo e numa grande ferramenta, para mim, de autoconhecimento. Muito mais do que as previsões, né, que o tarô e os oráculos também trazem, né? Muito mais do que isso. O quanto para mim são ferramentas de autoconhecimento e da possibilidade de transformação profunda do nosso mundo psíquico e da nossa força interior, né? Bom, antes de 2017, 2018, a minha relação com o tarô e com os oráculos era de uma curiosa, né? E eu fiz letras, para quem não sabe, né? Eu sou professora. A maior parte da minha vida eu dei aula em ensino fundamental e ensino médio. Para quem é do Rio de Janeiro, deve conhecer o Colégio Pedro II, né? A maior parte da minha vida profissional foi lá. Mas em 2015 eu me mudo para a Bahia e passo a dar aula numa universidade pública. E a minha vida toda mudou desde então, né? Inclusive a minha vida interior mudou profundamente depois que eu fui para a Bahia trabalhar nessa universidade. Até então, o meu contato óbvio, eu conhecia, fui a algumas consultas com cartas e não gostei, né? Vou dizer para vocês que até hoje, as consultas de cartas que eu fui, eu não gostei. Inclusive, quando eu comecei a atender individualmente, a fazer consultas, abrindo cartas para as pessoas, eu lembro que eu comecei a rememorar, né, as vezes em que eu fui procurar esse tipo de trabalho, e pensei, vou fazer diferente do que eu vivi, porque o que eu vivi não foi interessante para mim. Então, bem interessante, a gente acha que se aproximar das cartas, né, é ter uma magia diferente dos mortais, e isso não é verdade, né? Qualquer uma de nós
pode se aproximar das cartas e a nossa intuição, ela também nos guia para a maneira mais interessante para cada uma de nós utilizar essas ferramentas. Mas então, vamos lá para os anos de 2015 e 2017, né? A minha vida mudou muito porque, inclusive, eu comecei a assumir no trabalho muitas responsabilidades, né? Muitas responsabilidades. Por que que eu assumi tantas responsabilidades assim? Porque fazia sentido aquele trabalho que eu estava fazendo e a causa em que eu estava metida, né? Eu sou uma taurina, para que vocês saibam. O meu mapa, ele tem muito poucas conjunções em signos do elemento água, né? Mas a minha casa 10 é em Escorpião. Para quem conhece um pouquinho de astrologia, pode compreender um pouco o que é isso, né? A minha casa 10, que é a casa da minha profissão, da minha atividade profissional, de como eu me coloco nas atividades profissionais, ela está em Escorpião, que é um signo de água, é um signo bastante profundo. Então eu só consigo eu só consigo me motivar em atividades profissionais que fazem sentido para mim. E nesse momento eu estou incluindo aqui o tarô, né? Que nesse momento é uma outra atividade profissional também para mim, porque faz um sentido profundo para mim trazer mensagens que eu intenciono que chegue ao máximo de pessoas que se identifiquem com a mensagem, porque vão também se curar, vão também alquimizar densidades em fluidez, né? Faz muito sentido trazer esse trabalho com as cartas para mim. Se não fizesse, né, com o tipo de personalidade que eu tenho e mapa astral que eu tenho, né, mapa astrológico que eu tenho, se não fizesse sentido para mim, eu não faria jamais, né? É importante que vocês saibam. Mas o fato é que de 2015 a 2017 eu passei por momentos muito duros também na minha vida profissional, culminando com o final de 2017, né, que teve um acontecimento bem complicado na minha vida profissional, e esse acontecimento bem complicado me levou, num primeiro momento, a um estado de tristeza, e depois disso, né, eu compreendo hoje que eu estava iniciando um longo período de trabalho das sombras, das minhas sombras, né? Um trabalho de interiorização profunda, até para me compreender melhor no mundo, né? Hoje eu sei que eu estava ali naquele momento começando um profundo trabalho de sombras, mas na época não. Na época, o que existia era um grande incômodo, uma grande tristeza, né? Uma dificuldade até de ver possibilidades de aberturas de caminhos. Foi um período, resumindo, muito duro, né? E foi nesse período muito duro que eu comecei a assistir a vídeos de tarô e de oráculos de uma maneira mais transformadora para mim. E passei a acompanhar oraculistas que se aproximavam das cartas muito mais como uma ferramenta de autoconhecimento do que como uma ferramenta premonitória. E a partir das mensagens transmitidas,
eu ia fazendo o meu trabalho das sombras e ia cada vez mais me identificando com a simbologia que eu via nas cartas. Isso me levou à compra do meu primeiro tarô, que foi esse aqui, Tarô Illuminati. Para quem conhece e gosta de tarô, na verdade, esse não é o meu primeiro baralho. O meu primeiro baralho eu dei para um grande amigo, eu presenteei um grande amigo, mas eu comprei outro, né? Inclusive, eu presenteei depois que eu comprei essa versão aqui do Illuminati, porque eu tenho uma memória afetiva com esse tarô. Porque foi a partir desse tarô que eu comecei a estudar tarô de fato. Eu comecei mesmo a me debruçar sobre o que era esse sistema de cartas, esse sistema de significação, o que eram as simbologias que circulavam por essas cartas e as mensagens que elas transmitiam. Foi a partir desse baralho que eu também comecei a reunir, né, a unir o significado de uma carta com outra carta e fazer uma espécie de uma frase simbólica, de uma mensagem simbólica para o que tinha sido sorteado naquele dia. E depois que eu comprei esse baralho, como é que eu comecei a me aproximar do tarô? Num primeiro momento, a sensação que eu tinha é que eu jamais teria competência de ler as 78 cartas daquele baralho, né? Então eu comecei a tirar cartas do dia. E, por exemplo, saía o 9 de copas. Eu ficava atenta o dia inteiro, 9 de copas não, 9 de paus, né? Que inclusive eu associei na hora, quando eu vi essa imagem, a meu pai Xangô, por exemplo, né? Então, além da simbologia da própria carta, eu também fui associando, né, a minha ancestralidade para trazer também sentidos mais próximos a mim. É a carta do guerreiro, né? E meu pai Xangô é um guerreiro e é o guerreiro da minha vida. Então, é interessante também dizer que eu me aproximei das cartas, também me aproximando da minha ancestralidade sagrada, né? Também se aproximando das divindades que fazem parte da minha ancestralidade. E foi assim, eu comecei lendo uma carta por dia. Depois de um tempo, já fazia sentido eu reunir 3 cartas e fazer uma leitura das 3 cartas, né? Mas isso sem pressão, sem me obrigar a nada. Né? A única obrigação que eu tinha era me aproximar da simbologia e trazer essa simbologia para o meu cotidiano, para me ajudar a ter uma vida mais fluida, a me conhecer melhor e a não cair mais em armadilhas na minha vida cotidiana que eu já tinha caído até ali e que tinha me levado, né, a um estado de tristeza profunda, né? Então, foi muito de uma maneira, como que eu posso dizer para vocês? De uma maneira fluida, que eu fui me aproximando cada vez mais do tarô, né? Até hoje, eu nunca fiz curso nem aula, embora eu leia diariamente sobre as cartas do tarô, e eu considero que essa leitura é um curso também, né? Mas foi muito trazendo para a minha vida o significado de cada uma das cartas que eu fui me aproximando cada vez mais e compreendendo também que cada uma das cartas era uma chave para eu me conhecer cada vez mais profundamente. E também para eu me relacionar com as pessoas de uma maneira mais fluida, né? Também as cartas me ajudaram, me ajudam até hoje nesse trabalho.
Bom, no final do ano de 2017 para o ano de 2018, eu sou carioca, né? Meus pais moram no Rio e eu fui para o Rio para passar as festas de final do ano com a minha família. Nesse ano, o meu carro, um dia antes de eu retornar para a Bahia, eu fui de carro para o Rio de Janeiro, um dia antes de eu retornar para a Bahia, o meu carro foi roubado. E nessa época, né, final do ano de 2017 para o ano de 2018, eu já tinha alguns baralhos de tarô e eu já levava em viagens, né? Porque como eu tirava cartas diárias, eu levava alguns baralhos comigo e continuava fazendo o meu trabalho mesmo estando distante da minha casa, né? Isso passou a fazer parte do meu cotidiano. Quando o carro foi roubado, né, foi uma situação... Na verdade, o carro não foi roubado, foi um assalto mesmo, né? Estava eu e minha mãe e fomos assaltadas e meu carro foi levado. E eu fiquei muito chocada, assim, com tudo, obviamente, né? Qualquer um ficaria. Cheguei na casa do meu pai à noite, meus pais são separados e eu estava hospedada na casa do meu pai. Cheguei na casa do meu pai à noite e utilizei esse baralhinho cigano aqui que eu amo, esse aqui do fundo com as flores verdes, né? Fiz uma abertura. A pergunta que eu fiz, e é raro eu fazer esse tipo de pergunta, mas a pergunta que eu fiz é se eu acharia o meu carro. Joguei 3 cartas, que era o que eu jogava na época, né? 3 cartas, uma frase de 3 cartas, e eu lia nesse livro aqui, Lenormand, de Marina Gabler, eu lia nesse livro aqui as combinações, porque além das cartas, esse livro traz as combinações da carta principal com as outras 35 cartas do baralho cigano. E quando eu coloquei a frase, né, quando eu embaralhei e coloquei as 3 cartas, saiu, quando eu fui olhar no livro, ler no livro, saiu que o que havia sido roubado seria reencontrado. Primeiro eu fiquei um pouco chocada com a mensagem tão direta, né, que eu fiquei assim, eu falei, meu Deus. Ao mesmo tempo, aquela mensagem ali tão direta, o que foi roubado será encontrado, me acalmou, mas eu não contei para ninguém, né? Mas me acalmou. No dia seguinte, já estávamos quase sem esperanças, né? Porque, obviamente, depois do assalto, eu fui para a delegacia, enfim. No dia seguinte, por volta de meio-dia, 12h30, né? Eu lembro que eu estava saindo com meu pai para ver uma questão burocrática com relação a esse assalto. E quando nós estávamos saindo, recebemos um telefonema de que o carro havia sido achado, né? E eu fiquei muito emocionada, né, nesse dia, nesse momento que meu pai me contou. Na verdade, o policial entrou em contato com o meu pai, porque tinham levado meu telefone, e eu tinha deixado o telefone na delegacia do meu pai. E eu lembro que eu chorei muito, mas eu chorei muito, não só pela alegria de ter encontrado o carro, mas principalmente pela resposta que o baralho cigano tinha me dado. E eu fiquei, assim, chocada, né? Como uma mulher, né, formada para pensar criticamente, né? Eu precisei desses chacoalhões da espiritualidade para que eu me convencesse de que, sim, essas ferramentas de autoconhecimento e de cura, né,
elas também poderiam ser mensageiras de muitas coisas na minha vida, em nossas vidas. Então, eu lembro que essa experiência, né, do carro roubado e do baralho cigano me respondendo tão diretamente, isso para mim foi uma coisa assim, olha, eu vou continuar esse trabalho com as cartas, porque de fato traz um retorno muito profundo na minha vida, né? Eu continuei estudando as cartas, continuei comprando alguns baralhos. Vocês podem ver que eu trabalho, né, nos vídeos com muitos baralhos, porque eu fui, na verdade, aprendendo a partir da comparação desses múltiplos baralhos, né? No entanto, foi um momento, de fato, muito difícil na minha vida, né? Foi um momento que eu tive que lidar com os meus problemas, e aí nós estamos de 2017 a 2018, né? Mas de 2017 a 2020 foram anos bem desafiadores para mim, né? Que é como se eu tivesse várias mortes e renascimento seguidas, né? E várias compreensões de mim mesma, né? Do que era de fato significativo para mim, do meu papel no planeta Terra, inclusive, né? Continuava, mas havia momentos em que eu desanimava, né? Eu falava, ai, não, vou deixar as cartas de lado, não tem muito a ver, na verdade, não tem muita saída para muitas coisas na minha vida. E foi quando aconteceu uma outra questão com relação ao tarô e aos oráculos que me deu um novo chacoalhão. Em 2009, há muitos anos atrás, eu estava no doutorado em Salvador, e uma grande amiga de Salvador, só para que vocês saibam, eu tenho pais baianos, então eu sempre tive uma vida na Bahia, né? Tenho parte da família lá também, mas sempre tive uma vida na Bahia e sempre quis viver na Bahia, né? Então, eu, em 2009, estava na Bahia fazendo doutorado, tive um sério problema e uma grande amiga, minha amiga até hoje, quando a gente se encontra, a gente abre tarôs e oráculos e lê uma para outra, né? Ela levou um tarô na minha casa, em Salvador, e abriu umas cartas para mim, né? Umas cartas lindas. Ela abria essas cartas e lia no livrinho, mas ficou gravado em mim essa carta aqui, ó, 9 de ouros, que saiu como a solução para aquele problema daquele momento, sério, que eu estava enfrentando. E o que eu fiz na época? Eu tirei xerox do livro dela, né? Esse aqui é o Tarô Encantado. Não é essa versão a versão dela não só é brasileira, como é uma versão antiga desse Tarô Encantado, é uma versão da década de 90. Eu tirei cópia do livro e fiquei com aquela mensagem para mim. A mensagem fazia muito sentido para mim, mas a carta, sobretudo com essas árvores, com frutos de estrelas, fazia muito mais sentido para mim. E eu fiquei por muitos anos com essa xerox, né? Até que eu encontro um oraculista que trabalhava com esse tarô, e eu falei, nossa, eu já conheço essas cartas. Fui pesquisar e vi que era o Tarô Encantado. Tive um probleminha com a câmera, tive que cortar. Mas voltando aqui, como eu disse, eu vi uma oraculista que trabalhava com essas imagens que eu já conhecia. Fui pesquisar que tarô era esse, vi que era o Tarô Encantado e que era uma versão de aniversário desse tarô, por isso que as cartas são enormes desse jeito e são bem coloridas, né? Eu então fui a um site de um outro país estrangeiro, mas que entregava aqui no Brasil sem frete, sem pagar o valor do frete, e eu fiz o pedido desse baralho.
Se passaram 2 ou 3 meses e eu não recebi o baralho, eu entrei em contato com a loja novamente e pedi o cancelamento do pedido. Pedi o cancelamento do pedido, falei, não, nunca mais vou receber essas cartas, numa outra oportunidade eu recebo. Ok. Houve um momento no ano de 2018, já mais para o final do ano, e que eu entrei numa tristeza profunda. E teve um dia que eu estava muito, muito, muito triste, né? E, inclusive, foi um dia, né, que eu pedi para as divindades que me protegem um sinal. E continuei lá o dia, fazendo o que tinha que fazer e lidando com a minha tristeza. Qual não foi a minha surpresa quando, no final da tarde, o administrador do prédio que eu morava falou, Fabiana, chegou uma encomenda para você, você não estava em casa, eu guardei aqui, vou passar aí para te entregar. Eu, ok, não estava esperando nada. Quando eu recebo a caixa que eu abro, veio esse tarô. E aí, eu estava num momento que eu não queria tocar em nada de tarô, né? E aí, quando eu abri, que eu vi as cartas, né? Eu vi também que era uma resposta. A resposta que eu estava pedindo era como se as divindades que me protegem estavam falando, continua o trabalho. Não é para parar o trabalho, não. Continua o trabalho e você recebe esse presente. Gente, eu não esperava mais receber esse tarô. Recebi, sei lá, 6 meses depois de eu fazer o pedido e já tinha recebido o estorno do valor. Então, eu realmente considerei isso aqui um grande presente, mas também um sinal. E isso é muito legal de dizer quando a gente trabalha com o tarô, né? De ir cada vez mais percebendo os sinais e se sintonizando com os sinais. E o quanto que isso também vai levando a gente a confiar cada vez mais na nossa intuição, na nossa inteligência intuitiva. Então, quando eu recebi esse tarô aqui de presente, né, eu disse, eu preciso continuar. Eu preciso continuar. E fui continuando o trabalho, comigo, né? Acho que foi em 2019, algumas amigas começaram a me pedir para fazer pequenas jogadas para elas, eu comecei a fazer. Comecei também a pedir para que amigas fizessem uma sessão de tarô comigo para ver se faria sentido para elas, né? E foi ficando cada vez mais latente em mim a vontade, mas também a importância de continuar esse trabalho com o tarô, não só comigo, mas também com outras pessoas. Então, acho muito importante contar para vocês que num dos momentos de maior tristeza, né, que eu estava vivendo, eu recebo como presente esse tarô que tem esse belíssimo sol sorrindo aqui, né? Como se o universo, a espiritualidade, a divindade que me protege, a divindade que eu sou, como se o meu eu interior estivesse falando, né? Continua, porque se esses símbolos fazem um belíssimo trabalho com você, eles podem fazer para muito mais pessoas, né? E se passou 2019, 2020, o que acontece, gente? A pandemia, né? E quando começa a pandemia, nós costumamos esquecer, inclusive o que passamos coletivamente, que é muito desafiador. Mas eu lembro que no início da pandemia estava todo mundo com muito medo, inseguro,
com uma sensação de muita insegurança e instabilidade, né? Foi quando eu comecei no Instagram a publicar leituras semanais, a foto das cartas e a escrever um texto. E a receber retornos muito positivos do quanto aquelas mensagens estavam fazendo a diferença na vida das pessoas que estavam lendo, dos meus amigos e amigas ali do Instagram que estavam lendo, naquele momento tão difícil na vida coletiva de todos, de todas, de todos nós, né? E foi ali que eu decidi que eu gostaria de ampliar esse trabalho com o tarô e trazer de uma maneira mais pública mesmo as mensagens com as cartas, quando me veio a vontade de abrir um novo canal, né, que num primeiro momento eu chamei de Beleza de Preta Soul Tarô e Oráculos, para continuar um pouco o trabalho que eu já fazia em vídeo com o canal Beleza de Preta, e recentemente senti uma necessidade profunda de mudar o nome do canal, né? Tive sugestão também de uma pessoa que acompanha o canal, de mudar o nome do canal, e hoje ele se chama Preta Soul Tarô e Oráculos, né? E eu comecei, na verdade, a publicar os vídeos com as aberturas das cartas, com as mensagens a partir das cartas, em junho do ano passado, em junho de 2021, e durante esse ano todo, né, eu estou gravando esse vídeo aqui em 1º de julho, né, então durante esses 12 meses eu fui compreendendo como que eu poderia me comunicar melhor com as cartas, e ainda estou me compreendendo, mas hoje eu tenho uma certeza muito grande de que esse trabalho com as cartas, ele também é importante para mim, e que eu devo seguir com ele, que eu devo dar continuidade a esse trabalho, né? Esse trabalho faz um sentido profundo para mim, né? É como se eu tivesse também, a partir desse trabalho, compartilhando a transformação que o tarô trouxe para a minha vida com mais pessoas, para que as pessoas possam se inspirar também e fazer o trabalho psíquico necessário para se sentir mais confortável na própria pele, para se sentir mais confortável diante dos desafios do cotidiano, para se sentir mais confortável em trabalhar inteligências, né, que é o que eu chamo da sabedoria intuitiva ancestral, que são muito pouco valorizadas no nosso modelo de civilização, fundamentado muito mais na razão do que na leitura de sinais, né? Na leitura de sinais. Diante da tristeza, receber de presente um tarô e ver como um sinal de continuar a fazer o trabalho de autoconhecimento a partir dessa ferramenta. Então, gente, é isso que o tarô fez, tem feito por mim, e eu confio que fará ainda muito mais, né? O prazer que eu tenho de gravar os vídeos para vocês aqui é o prazer que eu tenho quando eu estou em contemplação, em reza, em meditação, e abro cartas para mim mesma também, né? Buscando respostas, tanto para questões do meu cotidiano, da minha relação com outras pessoas, quanto para questões interiores, internas, psíquicas profundas minhas. Eu tenho certeza, eu confio que o tarô, que já me trouxe tanto, vai trazer ainda muito mais na minha vida, e eu espero na vida
de todos, todas, todos nós que estamos aqui no canal Preta Soul Tarô e Oráculos. Muito axé, que o trabalho seja feito. Eu preciso dizer que eu agradeço as divindades que me protegem, eu agradeço a minha mãe Oxum, ao meu pai Xangô. Não dá tempo de contar tudo, né? Num outro vídeo eu conto também como que eu me aproximo dos orixás, como energias divinas profundamente amorosas, né? E como também na aproximação com os orixás eu também me conecto com inteligências emocionais, psíquicas profundas a partir também do contato com os orixás, mas isso vai ter que ficar para um outro momento, porque o vídeo já está enorme. Eu sigo, para quem já me conhecia, do canal Beleza de Preta, sem conseguir fazer vídeos sintéticos, porque eu sou prolixa, uma história vai vindo dentro da outra, e eu vou juntando tudo, enfim, mas eu espero que mesmo mesmo nessas múltiplas perspectivas que eu trouxe aqui hoje, que vocês consigam compreender por que eu estou aqui nesse momento trazendo mensagens a partir do tarô e dos oráculos. E a minha intenção hoje aqui é que a gente use o tarô e os oráculos, o baralho cigano e todos os outros baralhos que eu uso aqui para fazer, como diz a Azingere, que eu amo, um grande beijo, para fazer o nosso sol brilhar. Nesse finalzinho, eu quero me dirigir diretamente às pessoas que assistiram até aqui às aberturas das cartas no canal Beleza de Preta. Esse vídeo também é para informar que hoje é o último vídeo, né, desses vídeos com cartas. Quem tiver interesse em continuar assistindo as mensagens a partir das cartas, por favor, se inscreva no canal Preta Soul Tarô e Oráculos. Eu vou deixar o link do canal aqui embaixo e vou dar uma parada de publicar os vídeos também aqui no canal Beleza de Preta. Por quê? Porque retomar o trabalho de gravações de vídeos tem me inspirado e tem me trazido uma vontade de ativar novamente o canal, né? Não necessariamente com o tipo de conteúdo que eu fazia, em torno de produtos cosméticos, de beleza para cabelo, pele, enfim, maquiagem, mas quem sabe, né, em algum momento eu não retorno aqui para que a gente converse, para que a gente bata papo, para que a gente traga questões que são caras a nós. Mas nesse momento eu vou concentrar o trabalho com o tarô e com os oráculos especificamente, somente lá no canal Preta Soul Tarô e Oráculos. Então, se você acompanhou até aqui e tem a intenção de continuar acompanhando as mensagens em cartas, se inscreva no canal Preta Soul Tarô e Oráculos e a gente se encontra por lá, ok? Um grande beijo para vocês e eu espero que quem assistiu até aqui que vá para o canal Preta Soul Tarô e Oráculos e a gente continue se comunicando por lá. Um grande beijo. Axé.